É uma alegria podermos novamente nos reunir nesta noite, depois de tudo que nós já fizemos, cantar louvores, as nossas orações, a leitura da palavra do Senhor, nós podermos parar e dedicar a nossa atenção à palavra de Deus, ao ensinamento que ela nos traz ou nos trará nesta noite. E eu quero convidar então que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu irei ler a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Esse texto é o texto que nos conta uma experiência marcante na vida de um jovem que é conhecido, apresentado nas nossas Bíblias como o jovem rico. E nesta noite nós temos a alegria de louvar a Deus, agradecidos, celebrando o 27º ano de aniversário da nossa UMP. Ano após ano, a nossa UMP se reunindo, se renovando, elegendo a sua nova diretoria e trabalhando no reino de Deus ao longo da existência da nossa igreja, o que para nós é motivo de alegria. É muito precioso nós observarmos jovens tendo como prioridade na sua vida Deus, o Senhor Jesus, e se dedicando a Ele e ao seu reino também. A juventude é o ponto alto do ser humano, da vida de todas as pessoas. É o estágio, a faixa etária da vida, onde você goza do vigor da vida como um todo. Antes disso você é criança, adolescente, ou você depois disso passa para a terceira idade, quarta idade e assim por diante, né? Mas é precioso poder dedicar a sua juventude. Eu tive esse privilégio, tive esse prazer de poder dedicar a minha juventude ao Senhor, à igreja, ao seu reino, e não me arrependo disso. Eu pude aprender muito e ser muito abençoado ao dedicar a minha juventude ao Senhor, nesse período que é tão importante nas nossas vidas, e Deus me preservou de muitos males deste mundo e da nossa própria natureza pecaminosa. Mas o texto que eu vou ler e quero compartilhar algumas lições com os irmãos nessa noite, nos conta a experiência de um jovem também, mas ao contrário da nossa UMP, um jovem que dedicou a sua vida a Deus, mas não ao Deus verdadeiro, a um falso Deus, mas que sente por algum momento, por alguns instantes, essa carência, há um vazio, e ele busca o Senhor demonstrando interesse em ter Deus na sua vida, ou em desfrutar do que Deus oferece, das bênçãos preciosas e eternas que Deus oferece, e ele então procura Jesus com esse interesse, com esse objetivo, e é isso que nos diz o evangelista Marcos, a partir do versículo 17, quando ele diz que narra, né, esse fato, dizendo: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. E aí Jesus então pergunta para ele: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Jesus fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. E qual foi a reação dele? Nos diz o verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, esse texto aqui, ele toca no ponto mais importante da vida de uma pessoa. Ele toca profundamente no coração do homem, no coração do ser humano, e ele revela o que o coração do ser humano guarda no mais íntimo do seu ser, como sendo o que há de mais importante para ele ou para ela. Ou seja, a questão que está aqui por trás desse texto é o que há de mais importante para você nesta vida. O que você considera como realmente precioso, de grande valor, de maneira que você tem se disposto a dedicar a sua vida a isso. Você vive em função disso. Aqui no caso do nosso texto, Jesus vai nos revelar, à medida que você vai lendo o texto, que apesar desse jovem apresentar uma religiosidade. Vou pedir que alguém, por favor, me traga uma água natural. Essa daqui está gelada. Está piorando. E é bonita a religiosidade que é apresentada por esse jovem aqui, a qual nós podemos observar logo no início da leitura. Não sei se você já pôde observar essa característica em algumas pessoas. Tem pessoas que demonstram uma religiosidade que chama a nossa atenção. Uma pessoa que tem... Obrigado. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, não é o mérito aqui em si, mas eu estou chamando a atenção porque nós podemos observar isso aqui nesse jovem chamado jovem rico, que ele apresenta essa característica, esse perfil de alguém que é religioso, uma bonita, uma bela religiosidade. Como nós podemos observar isso? Logo no verso 17, o texto nos diz que este homem, esse jovem rico, como é apresentado aqui no título do texto, diz que ele correu. Então é alguém que tem urgência, é alguém que tem pressa, é algo importante que ele vai buscar, que ele quer buscar. E ele corre ao encontro de Jesus, ele sabe quem é Jesus. E como ele considera Jesus? Ele considera Jesus como uma autoridade importantíssima. E ele se dirige a Jesus, o texto diz que ele, ao se aproximar, ele faz o quê? Se ajoelha perante Jesus Cristo. Característica de alguém que é religioso, querendo demonstrar a sua religiosidade. E mais do que isso, ele diz, se dirige a Jesus com essas palavras: bom mestre. É uma atitude bonita, plausível, aprovável. De fato, Jesus é digno de tudo isso e muito mais. Mas observe logo em sequência qual foi a reação de Jesus. Jesus não acolhe essa atitude ou esse tratamento do jovem, como que reprovando isso, Jesus vai dirigir umas palavras para ele, na verdade fazendo essa pergunta, como nós já lemos aqui o texto. E por que Jesus reprova essa atitude dele? Porque Jesus enxerga, conhece, além das palavras, o que está no coração. O que esse jovem, de fato, considera como sendo prioridade na sua vida, como sendo de grande importância para ele, para todo o seu viver. Mas Jesus vai tocar na sua religiosidade ainda.
Porque é isso que ele demonstra. Se ajoelha, bom mestre, e tudo bem, não tem nenhum problema. Mas até onde isso é verdadeiro? Até onde isso de fato procede de um coração que é temente a Deus, de um coração que tem a Deus como seu bem maior, de um coração que vive em função de obedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus, de honrar e exaltar a Deus. Até onde essa atitude de fato se prova que procede de um coração que pertence ao Senhor, que está sujeito ao Senhor, que tem Deus como o seu Senhor. Por isso Jesus, conhecendo o coração desse jovem, ele vai questionar esse jovem a respeito da sua religiosidade, da sua fé, como ele manifesta aqui. E Jesus se dirige a esse jovem dizendo, olha, não, bom só tem um, que é Deus. Meus irmãos, nem sempre uma boa religiosidade, nem sempre uma manifestação, atitude, ou até mesmo uma vida de uma prática religiosa, nem sempre ela condiz com, de fato, uma pessoa que tem Deus na sua vida como seu bem maior, como prioridade na sua vida. De uma vida realmente transformada, de uma vida de alguém que vive para agradar a Deus, para honrar a Deus, para, como nos ensina o Pai Nosso, santificar o nome de Deus. É o caso deste jovem, tudo nos leva a crer nisto. Por isso Jesus, conhecendo o seu coração, ele questiona, ele rejeita primeiramente, chamando a atenção desse jovem, para que ele entenda que há um Deus vivo e verdadeiro, e que esse Deus, de fato, ele é bom, e que ele precisa ter esse Deus de fato e de verdade na sua vida, como seu bem maior. Por isso ele diz, ninguém é bom, senão um, que é Deus. Às vezes a gente, como pastor, nos deparamos algumas vezes com pessoas que têm esse tipo de tratamento e que trata o pastor como se fosse a maior autoridade na terra e nos céus, como se fosse o Deus na terra e nos céus. Não é este o caso, não é isto o mais importante. Deus é mais importante. Não importa a sua religiosidade para as pessoas que estão diante de você, importa antes e mais a sua religiosidade em relação a Deus. Ou seja, a questão toda aqui é do relacionamento seu com Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Tem havido um relacionamento de fato e de verdade, onde esse Deus, ele é o Senhor do seu coração, o Senhor da sua vida, de maneira que você vive em função desse Deus, em função de agradar a esse Deus. Jesus, então, ele rejeita e chama a atenção deste jovem para Deus. E aí ele prossegue e questiona esse jovem. Veja a pergunta do jovem. O que eu posso fazer para entrar ou herdar a vida eterna? Provavelmente esse jovem já tinha ouvido Jesus falar sobre isso. Aliás, o ensinamento anterior de Jesus, nos versos 13 até o verso 16, Jesus falando a respeito dos pequeninos, das crianças, para que não os impedissem de vir a Ele, ele disse que das crianças pertence o reino dos céus, porque dos tais é o reino de Deus. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, veja que Jesus está falando do reino eterno, do reino de Deus. Um pouco antes, no capítulo 9, acima um pouquinho, Jesus também já havia falado a respeito da vida eterna. Então, é possível que esse jovem tivesse ouvido Jesus falar a respeito da vida eterna. Esse jovem é um jovem bem-sucedido. Nós estamos vivendo uma época, já de algumas décadas para cá, em que a juventude se tornou uma das faixas etárias, talvez a mais importante
social e economicamente para o mundo. Porque nós vivemos época de jovens bem-sucedidos. E é assim até admiravelmente assustador. Por que eu estou dizendo isso? No curso que eu estou fazendo, eu tenho professores bem mais novos do que eu. E é impressionante. Tem um professor que ele tem 30 e poucos anos. E ele, ao se apresentar, ele disse, olha, além de advogado, toda a formação dele, ele disse, olha, eu já exerci, eu fui juiz aqui na região, mas agora, depois de ser juiz, eu fui promotor de justiça. Agora eu saí da promotoria, estou na defensoria pública. E você ouve um jovem bem-sucedido, professor universitário, autoridade na região de Guarulhos. Nós estamos vivendo esse contexto de jovens bem-sucedidos, ricos, bem-educados. É o caso desse jovem aqui também. É alguém bem informado, bem educado. Já visto a maneira como ele trata Jesus? E é alguém de muitas posses, rico. Alguém, portanto, que se destaca no meio da sociedade. Como nós observamos nos dias de hoje também. Mas interessantemente, não é conhecimento, por mais que se tenha, formação, bens, dinheiro, que satisfaz o coração, a necessidade mais profunda do ser humano. Esse jovem tinha tudo. Muitos jovens hoje têm tudo. Mas se não tiver Deus na sua vida como seu Senhor, falta o mais importante. E esse jovem tem essa carência, tem essa necessidade, e por isso ele se dirige a Jesus. Mas veja, é um jovem que conhece as Escrituras. Porque Jesus pergunta, sabes os mandamentos? E ele vai falando dos mandamentos. E qual é a resposta desse jovem? Qual foi a resposta desse jovem? Ele disse, Senhor. Ele deve ter enchido a boca, o coração, para responder a Jesus. Essa resposta, essa pergunta é fácil. Essa eu sei. E ele disse, eu tenho observado tudo isso, todos esses mandamentos aí, eu tenho observado desde a minha mais nova juventude. Desde mais novo, desde mais moço, eu tenho observado desde a minha juventude. Ele deve ter falado isso com o coração cheio, né, com convicção, autorrealização. Mas Jesus olha para aquele jovem com um olhar de misericórdia. Porque esse jovem, ao contrário do que ele pensa, ele está separado de Deus e separado da vida eterna. Esse jovem está caminhando para a perdição eterna. Esse jovem está caminhando para o inferno. E esse jovem, certamente, muito provavelmente, ele deve ter ouvido Jesus falar também do inferno. Porque assim como Jesus falou lá no capítulo 9, versos 42 a 45, da vida eterna, Jesus também falou do inferno ali. E talvez por isso ele corre para Jesus, porque ele percebe que há algo errado na vida dele e ele precisa consertar. Mas agora ele está diante de Jesus dizendo, eu conheço as Escrituras. Mas irmãos, conhecer a Bíblia, qualquer um pode ter esse conhecimento, qualquer um pode ler a Bíblia, qualquer um pode pesquisar. E hoje, na era da internet, você consegue pesquisar e saber e ter um conhecimento teológico profundo, muitas vezes até mais do que alguns pastores. Mas isso não significa garantia para a vida eterna. É preciso algo mais importante do que isso. E Jesus percebe a ausência deste algo mais importante, ou seja, de Deus na vida desse jovem. Por isso o texto nos diz que Jesus olha para esse jovem e tem compaixão desse jovem
e ama profundamente a esse jovem. O que isso significa, irmãos? Significa que Jesus quer alcançar esse jovem com o Evangelho. Jesus quer que ele compreenda a verdade das Escrituras, a verdade que Jesus vai revelar para ele, e que ele se convença disso, e que ele se humilhe, e que ele se arrependa, e que ele se entregue o seu coração para Deus. Por isso Jesus olha para ele e diz assim: olha, na verdade só falta uma coisa para você, mas isso que falta é o mais importante. E aí Jesus faz um teste, Jesus desafia esse jovem, e aí ele diz: vai, você precisa vender tudo que você tem, vende tudo e dá-o aos pobres. Jesus não está aqui pregando o socialismo, Jesus não está pregando o comunismo, mas Jesus está frontalmente combatendo a idolatria, o ídolo do coração desse jovem. No lugar de Deus, no centro da sua vida, no lugar mais importante, o seu coração, Deus não está presente, porque o seu ídolo ocupa o lugar de Deus. E qual é o ídolo deste jovem? As suas riquezas. Meus irmãos, se nós queremos viver para Deus, de fato, cada vez mais nos entregando para o Senhor, se alguém vive separado de Deus, esse texto nos mostra que para ter a vida eterna, não basta ter conhecimento apenas, não basta ter uma vida religiosa, não basta tratar os pastores e os crentes e quem quer que seja autoridade religiosa com grande reverência, respeito. É muito mais do que isso. Se você quer ter a vida eterna, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa ter Deus no centro da sua vida. Você precisa ter Deus no seu coração. Jesus enxerga o íntimo desse jovem, o coração desse jovem, e ele vê que lá não está Deus. Por isso ele diz: olha, bom só há um, Deus. Por isso ele diz: olha, uma coisa ainda te falta. E aqui, irmãos, Jesus propõe para esse jovem renúncia. Se você quer entrar na vida eterna, você precisa renunciar aos seus ídolos. E o ídolo desse jovem é a sua riqueza. A riqueza é o Senhor da sua vida, é o Senhor dele. Ele tem vivido em função da sua riqueza, ele tem vivido em função do seu ídolo. E Jesus diz para esse jovem: abandone, renuncie. Mas mesmo diante das palavras de Jesus Cristo, esse jovem, ele se entristece, porque o seu coração está tão entregue, tão escravizado ao seu Deus, ao seu ídolo, que ele se entristece e vai embora. Diz o versículo 22 que ele ficou contrariado, ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades e por isso ele não leva adiante a sua busca. Ele não leva adiante a sua busca. E aí então, meus irmãos, Jesus então ali, agora apenas com os discípulos, eles vão refletir sobre aquela situação, sobre aquela atitude, e Jesus vai dar aqui algumas lições importantes. O verso 23, Jesus primeiro diz para os discípulos ali: é muito difícil entrar um rico no reino de Deus. Né? Nas palavras do texto, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, o próprio Senhor, o texto nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores. O texto nos diz que ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí o texto diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas aí os discípulos prosseguem nessa reflexão com Jesus, eles estranham a situação, e aí eles fazem uma pergunta no verso 26, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus traz a resposta que é a nossa
salvação, que é a nossa solução. Jesus diz, aquilo que é impossível aos homens, para os homens é impossível. Mas aí ele diz, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Na verdade, meus irmãos, o texto trata aqui da questão da riqueza, aponta a riqueza que é o problema desse jovem, que é o ídolo desse jovem, mas os ídolos do coração não é apenas a riqueza. Cada um de nós somos tentados a acolher ídolos em nossos corações e não precisamos ser ricos, jovens e bem-sucedidos para isto. Mas Deus não aprova isso. Porque aquilo que você acolhe no seu coração como de maior valor, é a isso que você vai se dedicar. E é isso que Jesus espera de nós como seus seguidores, como filhos de Deus. Jesus não quer apenas uma religiosidade aparente. Jesus não quer apenas que você conheça as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Jesus quer isto, mas Ele quer o seu coração. Deus quer a prioridade da sua vida, do seu coração. É por isso que mais à frente, irmãos, você pode acompanhar comigo, as palavras de Jesus aqui são lindas. No verso 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos com perseguições, e no porvir a vida eterna. Meus irmãos, tem algo mais enriquecedor do que você se tornar um cristão, verdadeiramente? Observou no texto, esse jovem era rico, mas Jesus está dizendo, a verdadeira riqueza está no reino de Deus, está com Deus. E por isso que ele está dizendo, aquele que deixou tudo isso, aquele que deixou a sua velha vida, ele promete o cêntuplo. Ou seja, aqui é a verdadeira prosperidade. Jesus promete honrar, abençoar, cuidar. Mas o texto é interessante que vem no finalzinho uma palavrinha que incomoda a gente. Ele diz que vem tudo isso, mas ele diz, com perseguição. Porque nós estamos no mundo, nós somos os filhos de Deus. E a Bíblia, em vários textos, vai nos ensinar que nesse mundo nós seremos perseguidos, porque o mundo não ama a Deus, não se agrada de Deus, da palavra, da Bíblia. O mundo odeia isso, e odeia aqueles que seguem isso também. O que é o mundo que eu estou me referindo? São as pessoas que rejeitam as Escrituras, são as pessoas que amam o pecado, são as pessoas que odeiam os crentes. Porque seguem as Escrituras, buscam viver correto. E eles se opõem a tudo isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para a palavra que aparece aqui no texto, a palavra amor. Amor. Jesus quer o seu amor. Deus quer o seu amor. É interessante quando a gente pensa sobre o amor na Bíblia, porque é característico, é essencial. O cristianismo está estruturado sobre o amor, o ensinamento do amor, a doutrina do amor. Jesus, ele nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É o amor, Deus quer o seu coração. Por isso, você e eu precisamos dar a prioridade para Deus. Por isso esse jovem rico foi desafiado a dar a sua prioridade para Deus, apesar dele ser profundamente religioso, apesar dele ser profundamente reverente, educado, bem-sucedido, mas nada disso serve se não estiver fundamentado no amor a Deus.
Uma vida consagrada ao Senhor, por amor. E aí Jesus nos lembra, nos ensina isso, como sendo os dois maiores e mais importantes mandamentos estruturados no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É o amor. Por isso Jesus diz aqui no texto, por amor a mim, por amor do Evangelho. Eu creio, irmãos, que nós amamos a Deus. E nós podemos dizer isso porque a Bíblia nos ajuda nisso, porque Ele nos amou primeiro. E ao nos amar primeiro, Ele nos capacita a amá-lo cada dia mais. Mas eu creio também que como cristãos, nós precisamos crescer cada vez mais neste amor a Deus. Nós precisamos avançar, amadurecer no nosso relacionamento de amor com Deus. De maneira que quando você for tentado a tirar Deus do seu coração para colocar um ídolo qualquer, que você seja tentado a amar, você esteja preparado para resistir e dizer não para o ídolo e continuar dizendo sim para Deus. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu Deus. Eu quero continuar te servindo, porque você e eu não podemos servir a Deus e ao ídolo ao mesmo tempo. Seja riquezas ou qualquer outra coisa da nossa vida, nós não poderemos agradar a Deus e agradar outra coisa, seja ela ou pessoa, seja ele quem for. Deus quer integridade, prioridade, totalidade, o seu coração, da sua alma, do seu ser. E isto é bênção para mim, é bênção para você também. E nós precisamos amar cada vez mais a esse Deus maravilhoso, a esse Deus bendito, a esse Deus o qual Jesus, o Filho, apresenta aqui para esse jovem rico, dizendo, olha, Ele é bom. Irmãos, quanto Deus é bom. Ele é bom em essência. É um atributo próprio de Deus. Mas Ele, por ser bom em essência, Ele é bom também na sua atitude, na sua manifestação, no seu relacionamento para conosco. Já parou para pensar na sua vida o quanto Deus tem tratado você e a sua família, as pessoas que você ama, com bondade e muita bondade? Deus é bom. Às vezes nós falamos isso, mas nós falamos numa superficialidade tamanha, porque não ainda penetramos mais profundamente para conhecermos, descobrirmos e desfrutarmos da bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. Precisamos aprofundar nesse conhecimento. E esse conhecimento está aqui, na palavra do Senhor, porque Ele se revela como sendo o Deus cheio de bondade para conosco. Ele requer de mim e de você, como requereu do jovem rico, Ele requer o seu coração cheio de amor, a sua alma cheia de amor para com o Senhor. Qual foi o ídolo do jovem rico? Foi a sua riqueza, que estava ali dominando o seu coração e dominando a sua vida, e continuou. E portanto ele continuou separado de Deus, separado da vida eterna, caminhando em direção ao inferno. Mas como eu disse, o ídolo pode ser uma casa na praia. Uma casa na praia. Que com o passar do tempo, essa pessoa que assumiu um compromisso de dar prioridade para Deus, sem estar atento, ele vai substituindo Deus, a prioridade para Deus, para a casa na praia. E o dia do Senhor, o dia do domingo, que nós temos mais oportunidade, mais condição de consagrar ao Senhor com os irmãos, no culto, na escola dominical, essa pessoa começa a desviar esse propósito. Ele começa a ir para a praia, porque afinal ele tem uma casa na praia. Esse pode vir a ser um ídolo, e portanto essa pessoa precisa estar atento. Não precisa ser rico, percebe? Mas é aquilo que você considera a sua riqueza. Pode ser, alguns exemplos aqui, eu tive a triste experiência de ver
alguns poucos membros da igreja, de uma igreja presbiteriana, que, embora tivesse compromisso com o reino de Deus, a igreja, o louvor ao Senhor, ou simplesmente pelo fato de ser um cristão, ter o compromisso de estar na igreja, cultuando ao Senhor no domingo. Mas ele tinha um problema. O seu coração era apaixonado pelo seu time de futebol. E por diversas vezes, ele deixou de estar adorando a Deus, que é um exercício pleno, máximo do cristão, da fé do crente. Se reunir na igreja para cultuar a Deus. Ele deixava ou deixou de estar várias vezes entre os seus irmãos para estar entre os seus colegas no estádio de futebol. Talvez se Jesus se encontrasse com esse jovem, ele dissesse: uma coisa te falta, Senhor, eu sou membro da igreja presbiteriana, frequento os cultos, frequento a escola dominical, fiz catecúmenos, sou professor. Jesus diria: uma coisa te falta, renuncie o seu time de futebol, vem e me siga. Percebe, meus irmãos, nós estamos muitas vezes sujeitos, se estivermos desatentos, a eleger vários ídolos e cativá-los em nosso coração, de maneira que eles começam a substituir o lugar de Deus em nossas vidas, neste mundo aqui. Pode ser um projeto de vida, que exige tanto de você, do seu tempo, da sua dedicação, que você não tem tempo mais para as suas devocionais, as suas orações, com a sua família, a sua igreja, com os cultos. Você não tem tempo mais, porque você está sendo consumido por esse projeto especial, importante de vida que você tem. Percebe que muitas dessas coisas não necessariamente é um pecado, inicialmente. Um projeto de vida, né? Nós temos entre nós aqui, só não temos corintianos, mas muitos são paulinos, não é verdade? Não tem nenhum problema inicialmente. Mas a questão é, como você relaciona essas coisas que para você é importante com o Deus da sua vida, que requer a prioridade da sua fé, do seu coração, da sua alma. Nós podemos desfrutar de todas essas coisas, podemos desfrutar de uma casa num sítio, podemos desfrutar de uma boa pescaria, que eu gosto, podemos desfrutar de um projeto de vida, podemos desfrutar dos nossos filhos, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, mas precisamos desfrutar disso, não elegendo essas coisas como ídolos em nossos corações, de maneira que nos separemos de Deus, porque há algo no lugar de Deus em nosso coração, em nossa vida, em nosso viver. De maneira, irmãos, que essa mensagem de hoje à noite, a minha esperança é que leve você a essa reflexão e você pare e pense se de fato você tem dedicado a sua vida àquilo que é mais importante no seu ser enquanto pessoa, seu coração, a sua mente. Se de fato Deus tem sido o seu bem maior, o Senhor da sua vida, ou se você tem substituído Deus pelas riquezas deste mundo, desta vida aqui. De novo, você e eu não poderemos servir a Deus e às riquezas. Ou você há de agradar a um e desagradar o outro, ou você há de amar a um e de rejeitar o outro, porque Deus quer a totalidade do seu ser, jovem. E o jovem é muito tentado também nos nossos dias. As oportunidades, as tentações são diversas, mas Deus quer a totalidade do seu coração, da sua fé, da sua devoção. Deus requer isso dos seus filhos, porque Deus nos ama tão intensamente e tão profundamente, que Ele não vai dividir o seu coração, a sua mente, a sua atenção com mais ninguém. Porque ninguém é maior ou mais importante do que este Deus, ao qual você e eu devemos e fomos chamados para isso,
para consagrar a Ele a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso viver. Desfrute disso, aproveite isso, cresça no amor a Deus, o qual você foi chamado a praticar nesta vida, neste mundo aqui. Nós temos tanta dificuldade, ou muitas vezes somos tão superficiais no amor a Deus, eu comentei isso aqui, não sei se foi na quarta-feira ou se foi hoje pela manhã, que até nas nossas orações nós temos dificuldade de verbalizar, foi no encontro de casais, nós temos dificuldades de verbalizar o nosso amor a Deus. Quantos aqui nas suas orações têm dito, verbalizado isso para Deus? Senhor, eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo, Senhor, profundamente. Tu és o meu bem maior. Tu és o Senhor da minha vida. Oh Deus, como Tu és maravilhoso. Como Tu és bendito. Como Tu és bom. Eu gosto de ler os Salmos, principalmente o Salmo 119. Salmo 119 expressa esse profundo amor que ele tem por Deus. E eu gosto de ler, observando também o salmista nesse sentido. E a gente pode crescer com o salmista, porque ele expressa, ele manifesta o seu amor a Deus. Ele diz assim: quanto amo a tua lei. E Jesus disse: você quer entrar ou herdar a vida eterna? Você precisa amar a mim e amar o Evangelho. E aqui o salmista diz: oh, quanto amo a tua lei. Você já expressou isso? Você já sentiu isso? Você já experimentou, à medida em que você estava ali fazendo a sua devocional com Deus, o amor, uma alegria radiante penetrou no seu coração, que você não se conteve e você expressou a Deus: Senhor, quanto amo a tua palavra, como a tua palavra é maravilhosa. Quantas vezes você já fez isso? Eu desconfio, eu suspeito que nós estamos tão superficialmente amando a Deus que nós não sabemos o que é isso. Nós estamos tentados a colocar outras coisas no lugar de Deus em nosso coração e nós temos facilidade de expressar e de verbalizar o nosso amor para tantas coisas e tantas outras pessoas, mas para Deus nós não sabemos o que é isso. O salmista diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro. O jovem dizia: eu amo a riqueza mais do que o Senhor Jesus e por isso eu não posso abrir mão dela. Ele saiu triste. O salmista diz, eu espero que nós sigamos o exemplo do salmista e não do jovem rico: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. O apóstolo Paulo disse: eu deixei tudo. Perdi tudo, abri mão de tudo, Senhor, por Ti. Mas não me arrependo, porque foi a melhor escolha. E eu quero prosseguir nisto, nesse relacionamento com o Senhor. E o salmista ainda continua: suspiro, Senhor, por Tua salvação. A Tua lei é o meu prazer. Aquele que ama Jesus precisa amar a Sua palavra. Crente que abre a Bíblia e dá sono: ah, meu Deus, misericórdia, Senhor. Meus irmãos, Deus nos chama a um amor verdadeiro, sincero. Nós não podemos continuar vivendo na superficialidade do nosso relacionamento com Deus. Por isso Jesus diz para o jovem e para nós: eu quero o seu amor, não quero apenas a sua religiosidade, o seu conhecimento. Isso sem um compromisso de alma, de mente, de vida, não serve, porque outra coisa estará no lugar de Deus. Outra coisa estará no lugar de Deus, porque o ser humano foi criado com um senso de adoração, de servir. E se a pessoa não serve a Deus, ele serve ao ídolo. Portanto, ele é um idólatra. Ou você serve a Deus, ou você serve ao ídolo. Você foi feito para isso. A quem você adora? A Deus ou aos seus ídolos? A quem você tem dado prioridade? Essa mensagem é desafiadora para todos nós. Foi desafiadora para o jovem rico. E ela não pode ser diferente para nós também hoje, aqui, nesta noite. Eu gostaria que você voltasse para casa fazendo essa reflexão honesta, profunda. Senhor, até aqui, a quem eu tenho devotado o meu coração, a minha mente, a minha fé, a minha vida. A Ti eu tenho devotado. Mas, Senhor, eu não preciso crescer nisso. Não preciso ser mais consagrado. Eu não preciso dar mais prioridade.
E veja, irmãos, quando a gente fala sobre temas como esse, a referência que nós temos é o culto. E aí o pastor começa a dizer, você precisa chegar pontual. Você chega atrasado. Isso é prioridade para Deus. A quem você está dando prioridade? Você precisa ler as Escrituras, conhecer a Bíblia, mas não é apenas isso. Não é apenas a sua vida ao domingo na igreja. Daí a integralidade, a totalidade. É todo o seu viver. É o domingo, é a segunda, é a terça e assim por diante. Eu queria que você voltasse para casa com essas palavras de Jesus, no seu coração e na sua mente. Quem não deixar as coisas deste mundo, dessa vida, por amor a mim e por amor ao Evangelho, é preciso deixar que essas coisas façam parte de um segundo plano e que o Senhor seja de fato a prioridade no nosso coração e na nossa vida. A todos vocês, mas de maneira especial aos nossos jovens que, como MP, estão completando 27 anos. E é isso que nós estamos celebrando também nesta noite. Jovens que consagram as suas vidas a Deus. Amém.